E aí, galerinha, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? Flamengo empata, o Vitória vence e Fortaleza perde dentro de casa. Venha com a gente. É só um minutinho de bate-papo. E aí, minha galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? O Vitória no dia de ontem ganhou do Fortaleza dentro de casa por 1-0. Aquele atleta que foi criticado lá atrás pelo jogo do Grêmio é o mesmo que foi elogiado no dia de ontem. O futebol tem dessas coisas, né? É por isso que aqui eu digo, não jogue pedra. Quando o time perde, perde todo mundo. Quando ganha, ganha todo mundo. Entendeu agora? Tá certo? Então, vamos para o que interessa. Ontem, no dia de ontem, o Vitória ganhou do Ceará por 1-0, né, dentro de casa. Vitória que fez um bom jogo. Mereceu sair lá no caso deles, com a vitória. Né? Lá mereceu sair com a vitória. Não tem nada a ver com o Bahia é triunfo. Não é isso? Então lá eles mereceram sair com a vitória. E jogou bem. E valeu os 3 pontos. O Fortaleza foi lá e perdeu para o São Paulo por 2-0 dentro de casa. E o Flamengo empatou dentro de casa com o Cruzeiro. De 0-0, por 0-0. Certo? E, vendo os resultados, indo para a classificação, hoje, com o resultado final de ontem, que essa rodada começou na terça-feira. E acabou no dia de ontem, essa rodada. Confere? Então, o Flamengo, 55 pontos, Palmeiras tem 52, Palmeiras que venceu e Flamengo que empatou. Isso quer dizer que o Palmeiras encosta no Flamengo, que tem 55, e ficou com 52. O Palmeiras, Flamengo 55. O Cruzeiro vem logo coladinho atrás, que é o 51, que empatou no dia de ontem com o Flamengo. O Botafogo que venceu o Bahia, né? O Mirassol que no último jogo empatou. Bahia é o 6º colocado. Então, Botafogo é o 4º, Mirassol é o 5º, Bahia é o 6º, São Paulo é o 7º. São Paulo tem um jogo a mais do que o Bahia, venceu o seu jogo de ontem com Fortaleza e ficou ali na 7ª colocação. Apenas 2 pontos do Bahia, que vai enfrentar o Flamengo, é pedreira para frente. E entre esses clubes que eu acabei de citar aqui, Flamengo fez, nos últimos 5 jogos, fez 9 pontos. Palmeiras, nos últimos 5 jogos, 10 pontos. Cruzeiro, nos últimos 5 jogos, 10 pontos. Botafogo, nos últimos 5 jogos, 8 pontos. Mirassol, nos últimos 5 jogos, 8 pontos. Bahia, nos últimos 5 jogos, 4 pontos. São Paulo, nos últimos 5 jogos, 6 pontos. Fluminense, nos últimos 5 jogos, 8 pontos. Então, veja bem, o Bahia caiu muito, né? E lá embaixo eu ainda vou. Que quem fez? O Fluminense fez nos últimos 5 jogos. Bragantino, nos últimos 5 jogos, foi 3 pontos. Grêmio, nos últimos 5 jogos, 8 pontos. Veja, Ceará, nos últimos 5 jogos, 5 pontos. Vasco da Gama, nos últimos 5 jogos, 8 pontos. Corinthians, nos últimos 5 jogos, 4 pontos. Atlético Mineiro, nos últimos 5 jogos, 5 pontos. Internacional, nos últimos 5 jogos, 5 pontos. Santos, nos últimos 5 jogos, 7 pontos. Vitória, nos últimos 5 jogos, fez 6 pontos. Entendeu? Então, veja que o Bahia fez menos até do que o Sport nos últimos 5 jogos. E Sport esse que fez nos últimos 5 jogos, fez 5 pontos, o Bahia fez 4. O Fortaleza, nos últimos 5 jogos, fez 6 pontos. O Juventude, nos últimos 5 jogos, fez 5 pontos e o Vitória fez 6. Os 4 times que estão na zona de rebaixamento fez mais pontos nos últimos 5 jogos do que o próprio Bahia. Então, acende-se um sinal que o Bahia tem que tomar muito cuidado e vai enfrentar uma outra pedreira pela frente, que é o jogo do Flamengo, tá certo?
que é o jogo com o Flamengo. O Bahia que já vem do triunfo contra o Palmeiras, na sequência pega o Flamengo, e depois desse jogo contra o Flamengo, que o Bahia vai enfrentar, no domingo agora às 18h30, o Bahia vai enfrentar o Vitória, fora. Vai enfrentar o Vitória fora, Vitória esse que venceu no dia de ontem, né? Venceu o Ceará. Então, acende-se o sinal de alerta, porque a sequência de jogo do Bahia, ela é complicada. A sequência do jogo do Bahia, ela é complicada. Mas a gente está com nossos jogadores se recuperando, é o que a gente espera, que o Bahia possa se recuperar, os jogadores nossos possam se recuperar o mais rápido possível, tá certo? O Bahia é o segundo time com mais decisões desfavoráveis após análise do VAR no Brasileirão. O Bahia é o segundo time com mais decisões, olha bem, desfavoráveis após análise do VAR. É mole? Decisões desfavoráveis. O Bahia é o segundo time de defesa mais desfavorável. Vamos ver aqui essa matéria direitinho aqui para que a gente possa entender. Após 25 rodadas do Campeonato Brasileiro, é possível fazer uma avaliação da arbitragem no decorrer da competição. Nessa quinta-feira, dia 2, o Gato Mestre do GE publicou a estatística que mostra que o Bahia é o segundo time da Série A com mais decisão desfavorável após a análise do VAR. Segundo o levantamento, 11 análises do árbitro de vídeo em jogos do Bahia terminaram em uma decisão que desfavoreceu o tricolor, enquanto outras 8 delas foram a favor. O único time que teve mais decisões contra foi o Corinthians, com 15. É mole? Você tem um árbitro e tem o VAR. E mesmo assim, ainda tomam decisões desfavoráveis. Em relação, mas ele não diz que é desfavorável, que não merecia. Está dizendo que desfavorável a decisão do VAR. Aqui está dizendo o seguinte, em relação ao saldo, o Esquadrão também é um dos times que mais tem saldo negativo, com -3. O Bahia está atrás apenas de Corinthians, que é -7, e Ceará. -5, o Vitória, que tem 5 decisões contra e 3 a favor, tendo -2 de saldo. Então tá aí a história contada. Contra o Flamengo, o Bahia terá apenas 18 jogadores do elenco profissionais disponíveis. Olha aqui. Eu não sei como é que Rogério Ceni vai montar essa equipe. O Bahia tem apenas 18 jogadores disponíveis. A onda de desfalque parece não ter fim no Bahia, após perder 6 jogadores de uma só vez, porque o jogo é contra o Flamengo. O árbitro entrou em campo com o regulamento debaixo do braço, do Bahia, sabendo quem eram os jogadores que tinham cartões amarelos e quantos tinham. E ele eliminou uma boa parte. Santiago Arias, confere? Nestor, Gabriel Xavier, ele saiu distribuindo. Desculpe. Confere? Então, dos 18 atletas, 16 são de linha e 2 é goleiro, Ronaldo e Danilo Fernandes. A situação deve abrigar o treinador a recorrer a jovens da base para completar a lista de relacionados diante do líder do campeonato. A defesa é o setor mais prejudicado na zaga. Se me perdeu Canives, David Duarte, Ramos Mingo, todos lesionados. Além de Gabriel Xavier suspenso, restam somente 2 nomes, Luiz Gustavo, canhoto, Fredes, destro. Pra você ter ideia. Então vamos lá. Goleiro disponível, Luiz Fernandes e João Paulo, lesionado. Danilo Fernandes, Ronaldo. Já o desfalque é João Paulo, que está lesionado, para você ter ideia. Os laterais, vamos lá? Quando eu falo laterais, são os que são disponíveis. Disponíveis Gilberto, Iago e Zé Guilherme. Disponíveis esses laterais. Desfalque Santiago Arias, suspenso. Luciano Juba, lesionado e suspenso. Lesionado e suspenso.
Zagueiro, disponível, Luiz Gustavo e Fred. Desfalque, David Duarte lesionado, Ramo Mingos lesionado, Gabriel Xavier suspenso e Canives lesionado. Vamos para o meio de campo? Disponível, Everton, Acevedo, Rezende, Vitinho, Michel, Jean Lucas. Desfalque, Eric, lesionado, Caio Alexandre, lesionado e Lestor, suspenso. Atacante disponível, Ademir, restrição de minutos, tem restrição de minutos, não pode jogar 90, determinação do médico. Thiago, William José, Kaique, desfalque, Purga lesionado, Sanabria suspenso. É mole? É mole. E aí, vamos ver. Com esse cenário, como é que faz para Rogério Ceni? Terá de improvisar opções e apostar em jogadores da base para enfrentar o Flamengo. Entendeu? O Bahia chega para o duelo após a derrota de 2-1 contra o Botafogo e busca reação imediata para seguir próximo ao G4. E aí, como é que fica? Com tanto jogador lesionado, você me vê falta em Ares. Já esqueceu o Fêmea, não tem mais jeito, lugar de chorar é no pé do caboclo. Nós sabemos disso, que a arbitragem é isso. O Bahia vai jogar com o Flamengo, que é o líder do campeonato, jogou com o adversário, que é o Botafogo, o queridinho, o Flamengo do Brasil, da imprensa, acaba de lascar com o Bahia mais ainda, tirando os jogadores do Bahia, que segundo o cartão. E fazendo expulsando o melhor jogador do Bahia. Que não simulou nada, apenas tomou o tombo, perdeu o controle e caiu. O árbitro foi lá e tirou ele do jogo contra o Flamengo. Se não houve falta, mas houve o tronco, não tem que dar o cartão. Não houve pênalti. Não houve pênalti, houve o tronco, o jogador se desequilibrou, ele que é pequeno, se desequilibrou com o tombo que tomou, perdeu o controle, na hora caiu. Não foi pênalti, pronto. Para que dar o cartão vermelho? Porque ele já tinha recebido o segundo. Se fosse o contrário, você não fazia isso. Tá certo? E mesmo o juiz, que a pressão seria que se esse jogo fosse dentro de casa e o jogador tivesse tomado uma atitude dessa. Qual seria a pressão do jogador fora de casa, jogando contra a sua torcida, jogar a torcida contra você, dizendo que ele simulou o pênalti? A sua intenção era tirar do jogo, como tirou outros jogadores para jogar contra o Flamengo. Você é um safado. Seu palhaço imbecil. Tá certo? Um abraço a todos vocês e obrigado pelo próximo bate-papo. Um palhaço, um idiota. Tirou 6 jogadores do Bahia. Claro, quando eu falo tirou 6, porque o Luciano Juba foi contundido. E foi favorável em tomar o 3º cartão, que estava no banco, que ia ficar de fora mesmo. Para cumprir o jogo do Flamengo. Mas outros, você entrou com o regulamento seu debaixo do braço, sabendo que era o jogador do Bahia, que você poderia dar um cartão amarelo para tirar eles. E você tirou. E jogadores que era para você ter dado o cartão, você não deu. Que era pro lado de lá, pro lado do Botafogo, você não deu. Jogadas que você inverteu. Seu bandido, seu cretino, seu cachorro, seu vagabundo. Obrigado.